Bom dia, tô começando aqui mais um café com yoga depois de 3 semanas paradas. E eu queria antes me justificar, fazer um meia-culpa então. Eu tenho andado aí com uma série de questões pessoais nas quais eu não consegui me organizar pra gente estar fazendo, né? Ainda eu fiz uma mudança de horário, que de sexta-feira às 11 da manhã passamos para quinta às 7 horas da manhã. Hoje a gente vai fazer um bate-papo com o Felipe Oliveira sobre o soltar e sobre cocriação. Eu vou começar um pouquinho antes, então, aqui, apresentando um pouco do projeto, me apresentando, porque semanalmente tem chegado pessoas novas aqui no canal, o que tem me deixado muito feliz. Então, meu nome é André Otero, tenho 41 anos de idade, sou professora de yoga, de pilates, de dança. Sou também, paralelamente a isso, antropóloga, mestre em antropologia, trabalho com consultoria ambiental. Venho também desenvolvendo um trabalho já na área de terapias corporais, naturais, integrativas. Entre eles, eu integrei já há alguns 3 anos, mais ou menos, o trabalho de hipnose clínica e auto-hipnose, que foi através do qual eu conheci o método Sedona, né? Então, eu vou começar a apresentar então um pouco esse projeto do Café com Yoga. Ele nasceu primeiramente lá no meu canal do YouTube. Quem ainda não acompanha, tem o link na minha bio, né? Lá você vai encontrar aulas de yoga, dicas de meditação e até mesmo alguns vídeos de dança meu. Depois, posteriormente, eu levei esse projeto do Café com Yoga para alguns grupos de WhatsApp, no formato de dicas de Ayurveda, como implementar o Ayurveda no nosso dia a dia para uma vida mais equilibrada, uma vida mais saudável, uma vida mais natural. E depois, com esse contexto de pandemia, eu quis trazer esse Café com Yoga no formato de lives para cá, para o Instagram, como uma forma de interagir um pouco mais com as pessoas, de conhecer novas pessoas e de também estar trazendo um pouco de pessoas que fizeram parte da minha jornada ou que fazem parte da minha jornada pessoal, porque a gente não para nunca, e que me inspiram de uma forma a levar inspiração também para outras pessoas virar essa chave e mudar a sua vida e iniciar a sua jornada. Então hoje a gente vai estar conversando com o Felipe Oliveira, ele já está aqui presente. Eu vou começar então pontualmente, vou começar introduzindo como que eu conheci o Felipe, né? Esse ano eu travei contato com o método Sedona. Na verdade eu estava fazendo uma pesquisa no YouTube sobre hipnose e um transtorno de comportamento, traço de personalidade narcisista. Foi através dessa pesquisa que eu cheguei a um vídeo do professor Paulo César, do Café com Hipnose, onde eu me encantei com o método e comecei a segui-lo, acompanhá-lo, virei sua aluna e comecei a fazer amizade com alguns dos meus colegas ou de pessoas que já fizeram o curso com ele, entre eles o Felipe Oliveira. Então eu vou chamar o Felipe aqui. Vamos lá, espero que a conexão ajudando, vai entrar. Olá, bom dia! Bom dia a todos que estão assistindo aqui com a gente ao vivo e a todos aqueles também que vão assistir depois, né? Porque você falou que vai Isso. ficar gravada, então, bom dia a todos. Bom dia, Felipe. Primeiro eu sempre faço uma pergunta, que incomoda mais, acordar cedo ou frio? Na verdade, no passado incomodava um pouco dos dois, vou ser bem sincero para você, né? E é uma das coisas que a gente vai conversar bastante nessa live de hoje, é essa questão da gente abraçar a realidade, né? Da gente estar em paz com o presente. Então, vou te falar assim que, por mais que não seja muito agradável o frio, e acordar cedo já faz meio que parte da minha jornada, né? Então, por mais que não seja muito agradável, a gente tem que abraçar e ser feliz com esse frio, curtir esse frio, porque até nesses momentos mais gelados do dia você pode tirar alguma coisa boa, né? E o frio traz coisas boas também, aquela possibilidade de você
se aconchegar numa roupa ou até numa cama, uma coberta quentinha, isso é bom também. Você está falando de Curitiba, né? De Curitiba, isso. Aqui também tá bem frio nesse momento. Mas acho que aqui está um pouquinho mais. Eu estou falando aqui do Rio Grande do Sul, né? Estou aqui numa cidade que fica entre a capital e o litoral. Mas então eu comecei falando um pouquinho de como que eu te conheci, né? Que foi através dali do grupo de alunos e seguidores do professor Paulo César, né? Do Café com Hipnose. E a partir disso a gente começou a acompanhar um trabalho do outro, né? E estabelecemos esse diálogo. Então eu queria passar a palavra para você se apresentar um pouco, falar um pouco da sua profissão aí, dessa dupla jornada, né? Se é pai, se não é, o que que faz, a tua formação e até mesmo como terapeuta. Tá certo, obrigado, André. Primeiro, obrigado pelo convite, né? Obrigado por essa oportunidade. A gente está conversando aqui. Eu encaro as lives como uma conversa, né? Eu até falo nas lives que a gente está tocando, que eu conduzo também, que é como se todo mundo estivesse junto, né? E numa mesma sala, né? Embora eu e você estejamos com a palavra, todos estão participando junto, ouvindo junto, né? Ninguém por mais que alguém tenha um conhecimento especializado numa área específica ou não, né? Ninguém é dono da verdade, né? A verdade é uma só e a gente só tem aqui a nossa função como instrumento de poder ajudar as pessoas a ter uma vida melhor, né? Então, eu comecei essa jornada até, peço desculpa porque hoje eu estou naquele dia que a gente fala do Bad Hair Day, né? Então, hoje é um dia que eu estou num Bad Hair Day, mas vamos lá. Eu comecei essa jornada, na verdade, assim, eu sou um cara de exatas, né? Eu sou formado em exatas, sou formado em ciência da computação, tenho especialização em COBIT, nessa parte que está mais voltada a um framework ligado à auditoria, né? Eu sou auditor, né? A minha função principal é auditor nesse momento, mas eu também, em paralelo, conduzo essa questão das terapias, né? Eu sou terapeuta. Também foi por meio do Paulo que eu cheguei a esse conhecimento e a formação de terapeuta que eu tive também foi por meio do Paulo, que fez um curso dos facilitadores do método Sedona, inclusive. Não faz muito tempo que eu estou na área de terapia, assim, atuando como terapeuta, embora eu estude método Sedona e outras leis relacionadas à lei da atração já faz um bom tempo, né? Então, basicamente, assim, o estudo faz bastante tempo, porque a minha mãe, ela sempre leu e teve livros sobre essa questão de autoajuda e principalmente a programação neurolinguística, essas questões todas. Então, eu cheguei a fazer PNL, practitioner, você também é formado em PNL, né? Você atua também com PNL. Formação em hipnose clínica. Clínica com PNL, né? Isso, e também você é reikiana, eu também fiz o curso de reiki, sou reikiano também, eu posso aplicar à distância, e é interessante essa questão de reiki, porque o próprio Paulo César fala sobre o toque quântico, que é muito parecido com o reiki, né? Basicamente, a ideia central do toque quântico, né, do envio de energias assim à distância, é a mesma ideia do reiki, né? Então, eu sou um cara de exatas que sempre flertei muito com essa questão de humanas, né? Quando eu era pequeno, eu quase me tornei médico, eu pensei em estudar para medicina, cheguei a me dedicar a isso no colégio, mas a vida vai mudando os caminhos e as exatas me acolheram e eu acabei parando nessa área de computação. Agora eu não auditei a parte de computação, agora eu audito pessoas aqui em Curitiba, né? Me mudei para Curitiba há pouco tempo, relativamente, logo começou a pandemia, um pouco antes eu vim para cá, e morei em Brasília um bom tempo, 12 anos em Brasília, foi lá que eu comecei essa jornada de estudar, de ler sobre essas questões de lei da atração, né? Que eu comecei, que eu digo assim, com mais determinação, mas em nenhum momento eu tinha essa ideia de ser terapeuta, até que eu conheci o método Sedona, me encantei pelo método Sedona, né? E descobri que a gente pode viver uma vida mais leve e mais feliz, né? Por meio desse método. É uma forma de você poder... E o método Sedona basicamente consiste em você soltar, né? A gente trabalha muito, a gente é ensinado, é uma coisa mais cultural, tanto os nossos pais, antepassados, uma coisa cultural mesmo, da gente achar que está no controle de tudo, né? De você pensar que você tem a capacidade de mudar a vida. Você acha que a vida funciona conforme as suas regras, e a gente tem essa questão do microgerenciamento, né? Mas, de uma maneira bem básica, sem entrar no mérito de crer ou não em Deus, que no meu ponto de vista é o fundamental para tudo, mas se a gente não entrasse nem nesse mérito, só olhando por baixo, só de pensar que tem outra pessoa, por exemplo, aqui temos nós dois,
eu consigo gerenciar a minha vida. Como é que eu vou conseguir gerenciar as tuas respostas, ou o que você vai pensar, o que você vai dizer, ou o que você vai fazer? Já aí já é um contexto diferente. Eu não tenho condições disso. Por mais que eu queira te controlar, eu quero te dizer, faça assim, vamos fazer assim. A vida é dinâmica, né? Então, o método Sedona explica que quanto mais você deixa as coisas fluírem, né? O soltar é o deixar ir, né? Deixa as coisas fluírem, acontecerem sem aquela resistência, né? Sem a necessidade de que seja exatamente como você planejou. E mais para frente a gente vai entrar isso com relação à cocriação, né? Que é um dos nossos temas. Quando você permite que as coisas fluam, as coisas começam a fluir. E eu imagino, não sei, até vou te passar a bola agora, que você deve ter conhecido a questão do método Sedona também, uma coisa que fluiu, né? Não foi algo que você estava assim com muita ansiedade e tal. O método Sedona deve ter se apresentado, a necessidade, a vontade de você conhecer o método deve ter surgido assim de uma forma tranquila para você, né, Andréia? Sim, sim. Eu estava até contando que, na verdade, o que eu penso assim é que muitas vezes que a gente já aplicava o método antes mesmo de conhecê-lo, né? Eu acredito muito nessa questão de jornada pessoal mesmo, né? Uma pessoa que busca o autoconhecimento, ela faz isso a vida inteira, né? E aí a gente vai passando de ferramentas em ferramentas, como você falou, eu fui para hipnose, para PNL, pelo Reiki, né? E até que a gente chega num ponto ali onde tudo faz sentido, né? E para mim foi assim com o soltar, né? Eu hoje em dia me dou conta que em diversos momentos da minha vida eu já estava soltando, eu já estava buscando isso, e aí encontrar o curso do Paulo César foi apenas a cereja do bolo, tipo assim, alguém que organizou tudo aquilo que eu já estava percebendo, né? E eu achei interessante porque você também traz uma trajetória bem semelhante, né? Você fala que então que a questão do terapeuta veio desde lá da sua mãe, né? E eu lembro quando eu era criança que a minha mãe também tinha um livro lá sobre o poder da mente, que me intrigava muito, porque eu achava assim, nossa, se eu souber controlar, se eu tiver esse poder da mente, né, a minha vida tá feita. E aí eu lembro que eu li o livro, né? E aí, a partir dali também, comecei ali pelos meus 14, 15 anos, li muitos livros de autoajuda, né? Me interessava bastante por essas questões. Claro que a gente vai fazendo uma costura entre religiões e crenças, né? Eu tenho muito essa pegada de ter uma vivência muito forte entre os indígenas. Sou cristã também, né? E e aí a gente chega num método científico, né? Como é o método Sedona, que aqui no Brasil o Paulo César fez essa tradução para o soltar, né? E, e a gente realmente se encanta pelo método, porque ele é a culminação de tudo aquilo que a gente já vinha muitas vezes aplicando. A gente vai depois chegar a falar nessa parte de cocriação, e uma coisa que eu sempre gosto de dizer é que tudo que a gente vive é cocriação, né? Tudo que a gente tem, ele foi imaginado, foi desejado há 5, 10 anos atrás. Então, às vezes, as pessoas principalmente procuram o terapeuta dizendo, eu quero aprender a cocriar. Mas você já faz isso o tempo todo, né? E aí, da minha trajetória, assim, acaba sendo muito semelhante. Inclusive, eu tenho também uma passagem de ter morado em Brasília, né? Eu até fiquei curiosa. Você é de Brasília? Não, não, eu sou de Santa Catarina. É engraçado porque eu já tô meio nômade aí no Brasil, mas eu sou de Santa Catarina, sou de Lages, que também é uma cidade muito fria. Inclusive nevou essa noite, eu não sei se aí nevou, mas nessa noite nevou em Lages. Eu recebi registros dos parentes e das pessoas que moram lá. Caiu uma neve bonita lá, parece coisa dos Estados Unidos mesmo, né? Parece que estava em Chicago, mas não, estava em Lages. Então, até, eu sou pai também, sou pai de gêmeos, né? O Heitor e a Laura, e pensei, pô, se a gente estivesse em Lages, as crianças iam gostar bastante de estar na neve. Eu morei em Brasília por 12 anos, né? Eu sou auditor, concursado, né? Funcionário público, sou funcionário do Banco do Brasil. E fui trabalhar em Brasília por conta dessas questões. Mas, na verdade, eu fui em Brasília mais para acompanhar minha esposa, né? No começo da trajetória, quando ela passou no concurso público, né? Ela é oficial de chancelaria no Itamaraty. E daí ela passou e eu fui, larguei o que eu tinha aqui, eu trabalhava em Santa Catarina e fui junto com ela para lá.
e fiquei por 12 anos lá. Depois eu fui para a parte de tecnologia, né, que eu sou formado, eu entrei para a tecnologia do Banco do Brasil, trabalhei lá por 6 anos, até que eu fui para a auditoria e comecei a auditar a parte de infraestrutura de TI, né, que é uma parte mais técnica, né. Antes de eu continuar, quero mandar um abraço aí para quem está chegando, né, o Paulo Rodrigues e a minha amiga Beth Nonaka, que está presente, pessoal que vem acompanhando a gente e que tem umas trajetórias semelhantes com a nossa trajetória. E o que eu queria dizer também, voltando um pouco, Déia, é assim, a minha mãe, agora eu lembrei, ela era parapsicologia, que ela acompanhava muito, né, então eu fui com ela em alguns cursos, e ela tinha um livro, eu não sei se você já ouviu falar do Paulo Grisa, ele é de Florianópolis, ele é ligado para a parapsicologia, e na parte religiosa tem aí do Rio Grande do Sul muito famoso, né, aquele padre Lauro Trevisan, né, esse você já deve ter ouvido falar, né. Sim. Então, o Lauro Trevisan, minha mãe também tinha livros, do Joseph Murphy também. Então, eu queria dizer para vocês o seguinte, a importância que nós, como pais, você também é mãe, né, temos na educação dos nossos filhos, né? Então, de certa forma, a minha mãe em nenhum momento disse, olha, filho, você tem que ser terapeuta, você tem que ser aquilo, não. Na verdade, a minha mãe sempre me incentivou a ser da área de jornalismo, é uma coisa bem diferente, né? Então, talvez isso também me facilite nessa comunicação, nessa nossa parte de falar, né? Eu gostava de brincar, que era jornalista, então o que a gente está fazendo agora era uma coisa que eu brincava quando era criança, que a gente estava entrevistando, que a gente estava conversando, né? Mas, assim, a influência dos pais é muito importante. Então, os filhos vão, com certeza, seguir os nossos exemplos e, assim, quando a gente está nessa área, buscando desenvolvimento pessoal, buscando melhorar nossas vidas e as vidas das outras pessoas, e os nossos filhos observam isso, muito mais do que a gente dizer, filho, seja médico, ou filho, seja advogado, eles vão olhar o nosso exemplo. Eles vão ver se aquilo ali nos faz bem, se a gente é feliz com isso, eles vão querer participar. Meus filhos, eu até já fiz uma brincadeira com eles, já fiz um Reels com eles sobre soltar, e eles sabem já as 3 perguntas do método, né, que é uma das técnicas que tem, que são várias formas de soltar, então eles já sabem de cor, se eu falar para eles eu posso soltar, eles já sabem as respostas, eles já sabem exatamente como é que funciona, embora na cabeça deles pode ser automático, né? Eles até levam como se fosse uma brincadeira mesmo, mas eles entendem, eles têm essa consciência. Isso é muito importante, porque, por exemplo, essa questão de soltar uma coisa que você falou aí, muito interessante, é uma coisa que a gente já tem dentro da gente, a gente já nasce soltando, só que no dia a dia a gente vai deixando o ego tomar conta, né? A gente vai deixando as preocupações, o medo, e vai sendo absorvido por isso, até o momento que a gente, como se esquecesse de soltar. É alguma coisa muito semelhante a nadar. Eu não sei se você já viu, existem estudos que comprovam que os bebês já nascem sabendo nadar. Porque na barriga da mãe tem, né, o líquido todo ali, ele já tem esse costume. Como eles a gente vai não praticando nadar, a gente desaprende, como se estivesse desaprendendo a nadar. Mas é uma coisa que todo mundo já sabe. E soltar é a mesma coisa. Você já sabe soltar. Só que no dia a dia a gente tende a querer segurar e querer resolver pela força do braço, ou seja, achar que é com a nossa força que a gente vai resolver. Uma coisa que eu queria deixar claro também, Déia, é uma diferença muito importante entre soltar e apatia, né? O pessoal, muita gente pensa que soltar é você ser conformado, né? Você ficar apático. Então, beleza, eu vou soltar e não vou fazer mais nada, né? Porque se vai resolver, se já está nas mãos de Deus, se eu já soltei, não preciso fazer nada. Não. Aí que está a diferença, inclusive para cocriação. Você precisa soltar, não que seja uma necessidade, mas assim, a gente solta no sentido de deixar que as coisas fluam, mas você não para de viver. Então, eu já vou deixar aqui uma primeira chave com relação a soltar, é o seguinte, você solta e continua a sua vida. Você solta, se você tem que trabalhar, você vai trabalhar, se você tem que lavar a louça, você vai lavar a louça, se você tem que levar o filho no colégio, você vai levar o filho no colégio, você vive. E aí está um grande engano que as pessoas têm, principalmente com relação à lei da atração, né? Quando ela explodiu com aquela questão do segredo, né? Aquele filme O Segredo, da Honda, todo mundo ficou assim, e as pessoas pensavam que era peça, acredite, receba e pronto, não faço mais nada, não. A questão do receber, a questão de pedir é uma coisa objetiva, eu até vou tratar isso mais para frente aqui na live. A questão de acreditar também tá tranquilo, mas o receber, as pessoas acham que é ficar parado, sentado agora com o braço aberto e vai cair no meu colo, não é isso. A questão maior para você conseguir cocriar é justamente você abraçar a realidade e continuar vivendo. Imagina o seguinte, você tem seu filho, vou colocar você como se fosse Deus e seu filho como se fosse nós, qualquer um de nós. E daí seu filho pede, tá brincando com o brinquedo ali, ele tem um brinquedo,
você percebe que ele não está brincando, que ele não está aproveitando o brinquedo, ele está te pedindo um outro brinquedo que está passando na TV, ou que ele está vendo, me dá aquele brinquedo. Você, como mãe, você vai dizer, filho, mas você está com um brinquedo aí, e você não está brincando com ele, você ainda quer um outro. E é isso muito que acontece na cocriação. Por quê? A gente tem a realidade agora, o que a gente tem é isso aqui. A gente está falando numa live, e agora, nesse momento, só estamos nós na live. Eu não estou trabalhando, eu não estou com a minha mente no trabalho, eu não estou com a minha mente nas preocupações, e é assim que a gente, o caminho para viver, para cocriar. Eu estou só aqui, conversando com vocês, conversando nessa live. Se eu não for grato, se eu não conseguir estar conectado nesse momento, se eu não estiver aqui agora, é muito complicado para eu conseguir cocriar o que eu quero. Por quê? Porque se eu não consigo nem essa conexão com o que eu tenho, como é que eu vou ficar pensando no que eu não quero? No que eu quero no futuro? Porque quando a impressão que dá, e o que realmente acontece, é que você só vive o presente. Então, digamos que eu quero um carro. Quando eu tiver esse carro, quando eu conseguir esse carro, eu já vou estar querendo uma casa, eu já vou estar querendo outra coisa. É por isso que as pessoas têm essa dificuldade de cocriação. Mas, na verdade, a cocriação é como se eu pegasse essa xícara de café, né? Eu até trouxe um café aqui, porque café com yoga, sem café, para mim, não ia rolar. Então, é como se eu pegasse essa xícara de café. Para eu pegar essa xícara de café, eu não tive nenhum esforço, assim, eu não tive que ficar, vou meditar para pegar a xícara do café, vou ter que repetir 108, vou ter que... Não, eu vou e pego a xícara do café. Então, para soltar e para cocriar, é muito simples. É basicamente isso. Eu decido pegar a xícara do café, vou e pego. A questão é que a gente fica preso na mente. Se eu tiver vários pensamentos, se eu ficar ansioso, será que eu vou pegar? Será que eu não vou pegar? Como é que eu vou pegar? Se eu pego com essa mão, pego com essa, eu não vou conseguir cocriar aquilo que eu quero, porque eu vou estar preso na mente. E a mente, o Paulo até fala, né? A mente mente. Se eu ficar preso na mente, como que eu vou conseguir alcançar o que eu quero? E eu gosto muito de... O Marcelo falou que o café dele está ali também. Eu gosto muito de fazer essa associação à cocriação, a você ir ao mercado, por exemplo, comprar feijão, comprar um quilo de feijão. Você não fica, será que eu vou pegar o feijão, vou pegar o feijão agora, vou ter que imaginar eu com o feijão na mão, vou fazer um quadro de visualização do feijão. Não, você decide, eu quero comprar um feijão. Então, para cocriar, eu decido, eu quero tal coisa. E simplesmente decide como se você fosse comprar uma coisa pela internet. Você vai lá, eu vou comprar uma feijão. Então você decidiu, você já sabe o que você quer. Esse é um dos fatores principais. Muitas pessoas não sabem o que querem. Ou às vezes pensam que querem uma coisa, mas na prática não é isso que elas querem. E daí quando elas manifestam, quando elas cocriam, mas não era isso que eu queria. E por isso fica naquele negócio que a gente volta naquela história do filho, né? Que tá com um brinquedo ali, mas quer outro, mas quer outro. Quando você começa a viver o presente, as coisas vêm naturalmente, né? Você não precisa forçar nada. Então, voltando no mercado, eu decido que eu quero comprar o feijão, eu vou até o local onde está o feijão, pego o feijão, não tem segredo nenhum. E a cocriação também não tem segredo nenhum. A gente, com a nossa mente, pensa que precisa, e daí se enche de crenças limitantes e coisas que precisa de tal, que eu preciso estar evoluído. Crenças, né? Isso, que eu preciso ter evolução X, Y, que eu preciso estudar e ler e saber tudo sobre soltar e ter não sei quantas horas de treinamento. Não, você só precisa decidir e pegar. E você também está tomando seu café aí, ideia? Tô assim. A questão assim, até o Marcelo falou aqui que ele se preocupa, né, com as consequências das escolhas e tal. Esse é um outro ponto. A mente fica querendo nos enganar, né? Mas assim, o ego, ele quer, tipo, passar, não, eu quero te ajudar, veja bem, vamos pensar em todos os cenários, em todas as possibilidades, e daí você fica envolto nessa ideia, né, de querer controlar tudo como se fosse um jogo de xadrez. Eu não sei se tem mais alguém aqui que sabe jogar xadrez, ou se você sabe jogar xadrez também, ideia. Eu joguei xadrez também. Eu joguei xadrez também, nunca fui profissional, mas na parte do colégio participei de campeonatos, joguei xadrez. No xadrez é o seguinte, quando eu vou mover uma peça, eu já vou movendo a peça imaginando o que o adversário vai fazer. E já penso na jogada, às vezes uma ou duas ou três jogadas à frente. Então, quando a gente tem preocupação e vai pensando nas consequências, a gente quer fazer a mesma coisa, porque a gente tem a ideia que se eu mover a peça aqui, vai acontecer aquilo ali. Então, se eu falar tal coisa, a ideia vai me dizer tal coisa. Se eu fizer isso, só que na vida não funciona desse jeito. Não é assim que funciona, porque você não tem o controle do que vai acontecer. Então, você tem que mover a sua peça, ou seja, fazer a sua ação, porque a própria palavra fala oração. Eu oro e ajo. Não é orar só, é oração. Então eu tenho que fazer a minha parte. Orar, nesse momento, seria o quê? Decidir, escolher o que eu quero cocriar. Beleza, confiar em Deus, orei. Agora eu vou agir. Agir o quê? Fazer o que eu preciso fazer para alcançar isso, se tiver ao meu alcance.
fazer o que tem que fazer normalmente. Normalmente, o Marcelo está falando que antecipa, você tem que antecipar os movimentos. E o problema de quem joga xadrez, não vou dizer que é um problema, mas se a gente for trazer isso para a vida, a gente acaba ficando preocupado, querendo antecipar o que vai acontecer. Então, se eu falar tal coisa para o meu chefe, ele vai me promover, ou se eu fizer isso, vai acontecer isso. Na verdade, não funciona assim. A questão é, faça o que tem que se fazer, em resumo, né? Decida. A primeira parte é você identificar o que você quer. As pessoas têm dificuldade de identificar o que quer. E soltar, você praticar o soltar, te ajuda a saber exatamente na sua essência, pela sua intuição, o que você realmente quer. Você soltando, você chega nesse movimento de você identificar o que você quer. Identificando o que você quer, decida. Eu costumo fazer, por exemplo, a gente que é reikiano, e quem trabalha com reiki ou conhece o reiki, uma dica para auxiliar nessa questão da cocriação eu costumo anotar. Eu anoto assim. Então, digamos que eu quero 5 coisas. Vou citar, eu quero ser promovido, eu quero mudar de cidade, eu quero viajar para o exterior. Vou citar 3 e anoto isso. No não anotar, eu já vou soltando. E uma forma de soltar, se alguém tiver aqui vai dizer, poxa, mas eu não sei como é que solta, o que é soltar e tal. Uma forma básica de soltar que todo mundo pode fazer é dar as boas-vindas, é aceitar o que vier. Então você anotou assim que quer viajar para o exterior. Atualmente vai dizer, mas veja bem, tem pandemia, mas veja bem, você não tem dinheiro suficiente para viajar e você precisa se organizar e tal. Você, tudo bem, eu aceito as coisas como elas são, eu aceito, eu agradeço, e você aceita assim, se eu viajar agora, tá ótimo, seja bem-vindo à realidade. Se eu nunca conseguir fazer essa viagem, tá ótimo, tá tudo bem, eu aceito isso. E se eu viajar daqui a alguns segundos, daqui a alguns minutos, também tá ótimo. Então você vai aceitando, que a gente chama de o soltar holístico, todas as situações. Melhor resultado possível, pior resultado possível e qualquer coisa entre essa faixa de intervalo dos resultados. Quando você aceita, quando você abraça, ou seja, o que vier tá bom, e vive o presente, você já dá um passo para você conseguir cocriar o que você quer, né? Eu não sei se você gostaria de falar mais alguma coisa, Déia, sobre essa questão de cocriação. Não, eu peguei várias coisas da tua fala aqui que eu fui anotando, que eu queria só trazer talvez um ponto de vista meu, assim, porque eu acho que essa troca para mim é muito rica, né? E eu estou aprendendo bastante aqui. Sobre o Paulo César fala muito essa comparação, né? Do soltar é como respirar, né? Então não existe um momento específico para a gente soltar. Você pode soltar o tempo inteiro, é como respirar, né? E essa ideia muito do pêndulo que as pessoas têm, né? Tipo, não, agora eu vou soltar, então eu vou acordar às 5 horas da manhã, vou jogar as cartas do tarô, vou pegar os meus cristais, né? E, tipo, não é assim, né? A gente sabe quando tá soltando, porque é quando a coisa flui de uma forma muito natural, né? E quando há dúvida de que a pessoa está soltando ou não, é porque ela não está soltando, né? Porque você sabe quando você tá conseguindo chegar lá. Outra questão que você colocou é muito bem colocado, né? Eu gosto muito desse termo da presença, né? E na parte de cocriação eu acho isso fundamental, porque existe uma grande falta de autoconhecimento das pessoas, de não saber o que vai me fazer feliz aqui e agora, né? Das 3 perguntas, eu acho que a que foi mais impactante, a primeira vez que eu fiz um exercício com o Paulo César, através de um vídeo do YouTube, foi o agora. No agora foi o momento onde as minhas lágrimas começaram a escorrer, assim, e porque esse convite é muito importante, é um convite que te traz para a presença, né? E esses dias que eu tive um insight, assim, que eu achei genial, porque quando a gente fica cocriando, pensando lá adiante, aquela Andréia de lá adiante, que há 1 ano, 2 anos, 5 anos, ela não vai querer a mesma coisa que a Andréia quer agora. Então, a gente tem que cocriar no agora. O que eu quero agora, né? Muito antes de eu conhecer o método Sedona, uma coisa que eu aplicava muito simples no meu dia a dia para virar a chave a qualquer momento é meio que ter uma lista da felicidade, de coisas que eu posso fazer, que eu não dependo de pessoa nenhuma, e que imediatamente muda o meu estado de espírito, né? Então eu costumava ter uma lista delas, porque nem sempre é possível você fazer, né? A primeira, a segunda, a terceira. Então eu ia indo de alternativa em alternativa, tipo tomar um banho, tomar um café, escutar uma música, uma determinada música, né? E uma coisa muito imediatista. E outra coisa que você falou é essa ideia da criança, né?
que a gente, na verdade, a gente nasce com todo o pacote, né? A gente nasce com soltar, nasce com a cocriação, né? Nasce respirando bem, nasce sabendo nadar, e aos poucos a gente desaprende a nadar, desaprende a respirar. Eu, como professora de yoga, lido muito com isso, as pessoas não sabem mais respirar, né? Elas fazem uma respiração bem superficial, apenas pulmonar, e não deixam chegar até o diafragma, né? Que é a respiração mais correta, mais completa, né? E o soltar, para mim, tem muito a ver com isso, né? Esse reaprender, esse aprendizado, esse conhecimento que a gente já tem, né? E a respiração, para mim, tá muito ligada, porque é o método que eu uso para meditar, né? E o meditar, e soltar e respirar, para mim, tá tudo muito junto em função do yoga. E eu gostei muito ali da fala do Marcelo sobre se preocupar com as consequências, porque se ele está se preocupando com as consequências, é porque ele está co-criando, está desejando lá na frente, né? E tem que ser o imediato, tem que ser o que eu quero agora. Agora. O que agora vai me fazer feliz, né? Esse convite a gente tem que fazer o tempo inteiro para si mesmo. Não só na hora de soltar, né? Mas na hora de co-criar também. Porque aliás, eu tive esse insight, eu recentemente passei por um divórcio, né? E eu lembro que ali há poucos meses atrás, né, antes de eu divorciar, o meu desejo era que eu queria ter 5 filhos com o meu ex-marido, né? E aí, hoje que eu tô divorciada, que eu fico pensando assim, nossa, imagina se eu tivesse agora nessa casa divorciado com 5 filhos aqui dele, né? Isso seria um problema. Então, isso que chama para essa questão do imediato, do agora, né? Que a gente realmente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente deseja. Porque senão a gente está eternamente insatisfeito e correndo atrás da roda, né? E o Paulo César fala muito isso, né? Essa ideia do budismo, né? Do sofrimento, né? Que a pessoa nunca consegue atingir. E o segredo, também pegando o gancho da sua fala, ele tem muitos erros nesse sentido, né? Porque as pessoas, mas se é só imaginar e cocriar, por que ainda existe fome na África? Por que as pessoas não, né, conseguem satisfazer a sua fome, né? Imaginando, cocriando um prato de comida. Porque quando você vibra na falta, né? A coisa vai reproduzir mais falta ainda. Então, soltar, para mim, é muito isso. É você realmente... Aquilo não tem mais importância quando você solta, né? Então, por isso que é muito difícil uma pessoa com fome conseguir co-criar um prato de comida, porque é uma coisa física, né? Talvez se fosse atacar lá as raízes do problema, seria um pouco mais eficaz. E, bom, eu já falei bastante aqui. Eu tô achando fantástico as tuas colocações. Então, se tu quiser continuar... Fica à vontade. Vou continuar. Você falou tanta coisa interessante que tem vários ganchos aí que a gente pode seguir, mas eu vou pegar esse último, essa questão da fome. O que o ego se apega, né? Vai parecer estranho o que eu estou falando, vai parecer que é uma coisa só mental, mas não é. Quando você tem necessidade, qualquer necessidade que exprime carência, e pode ser uma necessidade física também, como a questão da fome, é o ego que está falando. Por que é tão difícil você cocriar, pegar essa questão da fome, um prato de comida, quando você está com fome, por exemplo? Por quê? Porque você tem a necessidade, né? E quando você tem a necessidade, você, quanto mais... aquela história que eu sempre costumo dizer, né? Que é muito boa, uma boa comparação, é quando você tem um relacionamento de casal, principalmente quando você é adolescente, né? Quando você é jovem, que tem esses namoros, e daí você está tentando, por exemplo, o rapaz tentando conquistar uma moça, e quanto mais ele for grudento, pegajoso, ficar em cima, por mais que ele seja inteligente, bonito, atraente, ou tenha qualidades, ele vai afastar a moça dele. A moça não vai querer um cara grudento, puxa, você é até legal, mas não. Então, quando você está com fome, você quer matar essa fome, você quer, ou qualquer coisa que você tenha muita necessidade, e isso é um dos principais entraves para a cocriação. Quanto mais, que a questão que a Beth até colocou aqui, o excesso de potencial, quanto mais você quer correr atrás, mais você afasta, porque a questão de você tentar segurar isso, não, deixa eu segurar, deixa eu controlar. E daí vem muito parecido com o que o Marcelo falou, da preocupação, né, do controle. A preocupação é uma necessidade de controle, né, é uma raiz do ego. Então, tudo que tem necessidade, pode ser necessidade ou desejo, a palavra, mas eu prefiro a palavra necessidade porque exprime bem a carência, né. Então, tudo que você tem necessidade,
é o ego falando e você acaba afastando para você cocriar. Se eu tenho uma necessidade de matar minha fome, aquilo que eu preciso matar minha fome, a tendência é que eu tenha mais dificuldade em saciar essa fome. Ou qualquer coisa que eu tenha necessidade. Então, quando vier a necessidade, a gente tem que acolher, tudo bem, eu estou com fome, beleza, eu aceito estar aqui agora no presente, porque às vezes quando eu estou com fome, eu só fico pensando no prato de comida que eu vou comer daqui a 1, 10, 5, 15 minutos, e não vivo o que está passando pela minha frente, entende? Só que a gente não tem, às vezes, essa noção, a gente sabe, mas esquece que a gente não sabe nem o que vai acontecer daqui a 1 segundo. Agora a gente está conversando, pode cair a energia elétrica, cair a conexão da internet. Então, digamos que eu tenha feito um roteiro e planejado tudo, então eu vou falar isso, a Déia vai falar aquilo e tal, a gente tivesse combinado ponto a ponto. Se cair a conexão da internet, pode ser que vocês percam o que você ia falar, eu perco o que eu ia falar. Então, se a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 1 segundo, por que a gente tem essa necessidade? Então, se você entrar nessa necessidade de controle, necessidade de querer microgerenciar o que vai acontecer, primeiro, você não vive o presente e é aqui no presente que você cocria. É no presente que a gente vive, é no presente que a gente respira, é no presente que a gente pensa, é no presente que a gente faz. Para cocriar é um ato de ação, mas você não consegue agir no passado. Muitas pessoas, existem muitos filmes, né, de voltar no tempo, efeito borboleta, né, voltou e tal, mas são filmes, na prática ninguém volta no passado, e também eu vou ser bem sincero, se eu pudesse voltar no passado, eu não voltaria, não mexeria em nada, por mais que eu tenha vivido situações desagradáveis no passado, porque eu querer controlar o passado é a mesma coisa que eu dizer, eu não estou contente com o que eu estou aqui, eu poderia estar melhor se eu voltasse. Então, voltar no passado não vai resolver. Outro passo importante para você cocriar, que eu imagino, é a gente faz uma trajetória e chega até aqui. O que a gente viveu do passado até aqui, a gente tem que olhar para trás e aceitar. Aceitar e agradecer, foi do jeito que foi. Não mexi em nada, não altero nada, aceito o meu passado, dou as boas-vindas para ele, fico bem resolvido com o meu passado, né? Muita gente traz traumas, traz situações assim que, assim, pô, tive um conflito com um colega de trabalho no passado, então se eu encontrar esse colega de trabalho na rua, ou novamente, hoje em dia eu já não trabalho, aquilo vai reacender e vai ser uma coisa ruim, resolve isso com você, né? Não precisa você chegar e conversar, resolve, perdoa e deixa a pessoa, porque a gente acaba carregando a pessoa. Teve um conflito com um colega no passado, de trabalho, o colega, para ele, às vezes nem lembra, seguiu a vida dele, tocou o barco, pode te encontrar de novo e não vai se incomodar. Agora, se você está carregando esse colega, desde aquela época, quando você vê ele de novo, você se incomoda. E aí vem a questão, como é que eu sei que eu soltei ou não? Um momento importante para você saber como é que você soltou ou não. Você olha para aquela situação do passado. Se você vê o colega de novo aqui na sua frente, agora, vai voltar tudo que você sentiu, você vai ficar com raiva dele, ou tá tudo bem? Tudo bem, foi o que foi, você era uma pessoa diferente no passado, ele era uma pessoa, agora somos outras pessoas, mesmo que ele mantenha-se a mesma pessoa, não vai me incomodar. Você entra num nível mais de imperturbabilidade. Não que você precisa ser imperturbável para você cocriar. Não que você precisa ser imperturbável para soltar. Mas a questão é que quando você aceita as coisas como elas são, abraça o presente, fica muito mais fácil de cocriar. Porque se o presente vier, no presente se apresentar um outro colega mais pior, digamos assim, que te incomode mais do que o do passado, e você não entrar nessa situação de se incomodar, que é o que eu imagino que seja o dar a outra face, no sentido assim, qual que era a face normal de se dar? Qual que é a reação normal, né? É olho por olho, dente por dente, que é a reação normal do ego. Então, se o colega vier te atacar, você vai querer discutir com ele, vai querer levantar a voz, vai querer mostrar que você tem mais força, aí são dois egos falando. Dar a outra face é, beleza, ele veio me atacar, tudo bem, eu vou deixar, eu fico na minha, eu vivo presente, respeito, procuro manter um clima tranquilo e não entro nessa dança, né? Você que é dessa parte de dança também, você também é multitarefa, né? Não sou só eu, não. Você que é dessa parte de dança também, você sabe que, assim, vamos pegar uma dança de salão, que geralmente é um casal. Você está tocando a música, e isso acontece muito em brigas de casal, por exemplo, né? Tá tocando a música, quando um vai pra briga, só vai ter a dança dos dois se o outro aceitar dançar. Se o outro não aceitar dançar, o outro pode até ficar chateado, pode até piorar a situação, mas não vai ter a dança. Então, a gente tem que prestar atenção nos gatilhos, né? Naquela situação que vai te levar a você a repetir os mesmos erros. Aí que está o aprendizado. Então, se você geralmente, por exemplo, o teu companheiro, vamos pensar que você, olhando para a ótica feminina, ele tem uma postura X. Primeiro, você não vai querer controlar. Você vai aceitar ele do jeito que ele é, você vai
cuidar de você. O que que aquilo me incomoda? Por que que me incomoda? E eu vou soltar em mim, porque a gente não consegue soltar pelo outro, eu vou soltar em mim. A partir do momento que eu passo a não me incomodar com aquilo, pode acontecer o seguinte: ou você não continua mais com o companheiro, conhece uma pessoa melhor, ou o companheiro muda porque não tem graça. Imagina uma música tocando, não tem mais aquela companheira na dança, então a tendência, ou eu vou mudar, ou eu vou sair do salão. Eu não vou, então quebrou o clima, entende? Então, existem muitos casos de relacionamentos de casal melhorar muito quando um deles para de dançar. Não, eu não vou entrar nessa dança. Não vou, me desculpa, sinto muito, eu não dou conta. Essa dança já me machucou muito, a gente se machucou pelo salão, né? Já pisamos muito um no pé do outro, então eu vou sair. Então, pode ocorrer muito essa mudança. Só que daí a questão, a Larissa está aqui, bom dia Larissa também, a questão é você permitir que, e a música é um bom exemplo, sabe, Ideia, porque assim, seja em grupo, no caso assim, um casal, seja individual, a música você precisa, para você dançar e ter a sua performance, você aproveitar, né, a dança, e ir no ritmo, né, então se estiver tocando uma valsa e eu quiser dançar um outro ritmo, um bolero, não vai casar bem. E a gente às vezes quer fazer isso na vida, né? Tá tocando a valsa, você, mas eu quero bolero, eu quero bolero. Não, peraí, a música que tá tocando é valsa. Então, vamos dançar essa valsa? Porque logo vai chegar o bolero. Então a gente dança a valsa e vai viver essa valsa, porque agora é valsa. Não vou me revoltar com a valsa, não vou reclamar com o pessoal que está tocando a música ali, seja o DJ ou seja uma banda, por que não está tocando o bolero que eu quero. Porque enquanto a gente está nessa postura de reclamação, outros estão dançando, estão aproveitando a valsa, estão curtindo a valsa, e estão descobrindo que valsa é legal também. Valsa é bom de dançar também. Não é só o bolero. Então, se a gente se coloca nessa postura diante da vida, a música que vier, você dança, e aí você cocria. Porque você tira todo o excesso de potencial, toda a necessidade de controlar as coisas, aceita o que vier. Se eu estou receptivo para o que vier, eu também vou estar receptivo para aquilo que eu quero. Eu vou estar receptivo para aquilo que é a minha meta, o meu desejo, seja uma promoção, seja o que for. E só fazendo uma mudança, uma quebra, mas ainda nessa linha, a questão da promoção, eu gosto muito de falar aquela situação que a gente quer microgerenciar, né? As pessoas têm um problema na cocriação, que é achar que para cocriar eu tenho que definir passo a passo, detalhe por detalhe, e muitas pessoas caem nesse erro. Então, o exemplo da promoção eu já citei em outras lives minhas, vou citar aqui também. Eu vou ser promovido, eu estou fazendo tudo para isso, então meu chefe vai estar vestindo um terno cinza, e daí eu vou estar do lado dele, do lado esquerdo dele, eu vou falar tal coisa, ele vai dizer tal coisa, as pessoas vão dar um tapinha nas minhas costas, e o meu colega de baia, de setor ali, vai ser o primeiro, aquele meu amigo vai ser o primeiro que vai me cumprimentar. E a pessoa bota todo esse cenário. Acontece que a pessoa é promovida, vamos pensar no cenário atual, nós estamos em pandemia, muitas empresas estão trabalhando em home office, eu estou trabalhando em home office, por exemplo, e o que acontece? Não tem um chefe dando tapinha nas costas, porque você está em home office, mas você foi promovido. Não tem aquele colega do teu lado, mas você foi promovido. E ao invés de você estar feliz com a promoção, você acaba ficando um pouco frustrado, de certa forma, não sabe por quê. Porque não foi aquele cenário de filme de que você, o diretor, imaginou que cada um ia fazer o seu papel pré-definido. Mas você conseguiu o que você quer. Então, nessa questão de identificar o que quer, a dica é, seja pontual. Qual que é o resultado? Se a pessoa vai estar vestindo verde, azul, amarelo, tal, é promoção, né? Então, você pode até imaginar o cenário, e a gente aconselha imaginar, da cena que você quer, mas não entre muito no detalhe se a pessoa está vestindo verde, tal. Imagine-se feliz naquela cena. Procure imaginar uma cena onde dependa mais de você do que a outra pessoa. E não é ficar remoendo todo dia, toda hora pensando nisso, não. Imaginou, soltou. Soltou, vai viver. Se acontecer diferente a cena, o resultado final qual que era? A promoção. Independente se você vai estar aqui, se você vai estar em home office, se você vai estar de férias e recebeu a ligação, está promovido, independe. O foco é no que você quer. E o resto você solta. A questão de soltar é muito importante. Então, esse microgerenciamento, essa necessidade de controlar, é uma das coisas que nos afasta da cocriação em si. Eu não sei se você pensa parecido, ou se eu também já falei bastante, vou passar um pouco a bola para você, ou se você já teve alguma experiência semelhante com isso, né?
Tive, eu gostei muito da tua analogia da dança, porque me lembrou de uma situação que eu passei lá em Brasília, né? Eu, como boa gaúcha, não sei nada de samba, né? Mas eu tava em Brasília, lá tem muito samba de roda e tal. E aí eu acabava indo, né? Toda segunda-feira, se não me engano, tinha um bar lá que tinha samba de roda, o pessoal dançava. É uma forma de interagir, me interar com as pessoas. Só que eu não sei sambar, né? E aí eu lembro que uma vez eu estava dançando de casal com um cara de lá, né? E ele dançava muito bem, então eu queria mostrar, assim, né? Que eu sabia também fazer, né? E aí comecei a dançar, me requebrar lá, eu estava suando, assim, para tentar fazer alguma coisa, né, de samba. E aí daqui a pouco ele falou assim, para! E ele disse assim, faz muito menos do que tu estás tentando fazer. E aí eu comecei a dançar, né? Aí ele falou, agora você está dançando, né? Porque muitas vezes a gente fica ali agindo na força do braço, querendo, né, fazer coisas que a gente, na verdade, tá além, né, do plano original. E aí lembrei também de uma frase do Paulo César, né, numa conversa comigo pessoalmente, que ele falou que a gente faz planos e Deus ri, né? Então, é essa coisa de quando está cocriando, se a pessoa tem necessidade de imaginar a cena, de se apegar muito mais com o propósito e com os sentimentos, né? Do que com os detalhes da cena em si, né? E eu passei uma situação semelhante agora no meu divórcio, né? Que muito ali quando a gente começou a discutir a separação, eu imaginei a cena, porque eu tenho um amigo que faz bastante tempo que eu não tenho contato com ele, mas eu lembro que na época ele estudava para ser juiz. E aí eu imaginei, pá, imagina se eu pego, né, o meu amigo como juiz, aí a coisa vai ficar favorável para mim e tal. E fiquei imaginando no final da audiência, ele me convidando para ir tomar um café e tal, e aquela coisa da cara do ex-marido, assim, apavorado, né? E, e foi exatamente isso que aconteceu. Só que não era o meu amigo, não era um juiz homem, era uma juíza mulher, né? E ela ficou encantada pelo fato de eu ser antropóloga, de eu ter uma experiência com os índios. Então chegou no final da audiência, comigo já divorciada, tudo mais, ela deu os parabéns. E ela falou: posso pegar o teu telefone pessoal para a gente marcar de uma hora, né? Tomar um café e conversar sobre o teu trabalho, porque eu acho muito interessante. E eu comecei a dar gargalhadas, porque quebrou totalmente o protocolo da audiência, né? E eu me dei conta assim, nossa, eu cocriei isso, né? E quando a gente cocria, a gente não tem dúvida de que está cocriando, né? De que é uma cocriação, porque a coisa flui e é exatamente isso. Ou acontece exatamente do jeito que a gente pensou, ou melhor, né? Que foi o meu caso ali. E eu tenho vivido uma constante muito grande disso, mas muito com aquela ideia da imperturbabilidade que o Paulo César fala, né? De tipo, de ficar imperturbável no meio do caos, né? Até eu fiquei aí 3 semanas sem fazer a live, porque a minha vida tá um turbilhão. Eu me considero, assim, hoje em dia, no olho do furacão. Esse mês está sendo, assim, fenomenal. Mas eu acho que eu acabei conhecendo o método de soltar na hora certa, né? Porque eu tô conseguindo ter uma calma, uma tranquilidade que eu, em outro momento, estaria enlouquecendo, assim. E é esse deixar fluir, né? Esse deixar fluir, eu faço uma analogia muito de quando a gente tá de patins, aí qualquer empurrãozinho que tu vai, a pista lisa, a coisa flui, né? E quando a gente está agindo pela força do braço, é tudo difícil. Aí tu fica patinando, patinando e não sai do lugar, né? Então é de deixar fluir mesmo, né? E eu tô aqui cuidando a hora, porque eu sempre gosto também de finalizar a live, né? Até vou deixar livre para se tu tiver mais alguma coisa que quiser colocar ou alguém que quiser perguntar, né? Mas depois eu queria saber um pouco como é que é a tua vida assim no dia a dia. Tu já colocou um pouquinho essa questão da dupla jornada aí, né? Como auditor e como terapeuta. Como é que tu consegue conciliar, né? E se tu tem alguma prática religiosa
ou, né, tu falou do reiki, né, então se tem alguma prática ritualística, alguma coisa que tu costuma fazer, né, apenas como forma, assim, de estar inspirando as pessoas a buscarem por mais autoconhecimento, a buscar a sua jornada, porque as pessoas às vezes idealizam o terapeuta, né, como aquela pessoa sagrada, que não come carne, que acorda às 5 da manhã para meditar, que não briga com o filho quando o filho faz bagunça, né? E não é isso, né? Tipo, muitas vezes eu adoro postar eu comendo ali chocolate ou coisa assim, porque todo mundo acha que eu só como alface, né? E então eu queria saber um pouquinho como é que é a vida do Felipe no dia a dia, assim. Sim, vou falar para você isso, vou puxar uns ganchos e já vou encaminhar também, porque a gente está quase no nosso horário para você fazer os procedimentos finais da nossa live. Assim, eu só quero falar um detalhe sobre o que você falou, a questão do terapeuta, né? O terapeuta é um ser humano como qualquer um e é muito interessante essa questão de terapia com relação ao soltar, porque um terapeuta do método Sedona, e tem colegas aqui terapeuta, eu vi que a Eliane entrou na live, ela também é terapeuta, eu já fiz uma live com ela. O terapeuta, ele também solta durante a sessão. O diferencial que eu acho incrível com relação e convido a todos que não tiveram oportunidade ainda de fazer, Regina, bom dia, de fazer uma sessão de terapia do método Sedona, se o terapeuta não se preocupar em soltar durante a sessão tende a ficar travada, assim, ela não flui como deveria fluir. Mas eu não consigo soltar, por exemplo, a Deia veio fazer uma sessão comigo com relação à questão do filho dela, ou de relacionamentos, vou dar um exemplo, tá, André? E daí, eu não vou soltar questão com meu filho, porque não é o que eu tenho, e nem de relacionamento, digamos assim. Por mais que eu tivesse alguma questão de relacionamento com meu filho, não é isso. Eu solto a necessidade de conseguir te ajudar, a necessidade de fazer uma boa sessão. Então, tudo tá relacionado à necessidade. Mas o interessante disso outra coisa que eu queria trazer o terapeuta, eu costumo Eu falar que fiz a assim, minha com Magda. Eu fez fiz a minha com excelente. Magda. Magda é fantástica, e quem quiser ter uma sessão de EFT também, Magda é especialista. Eu ainda não tive a oportunidade de fazer uma sessão com ela, mas eu pretendo fazer no futuro, pretendo fazer uma troca de sessão, que a gente terapeutas, a gente costuma fazer entre a gente, essa turma que se formou, trocas de sessões para um ajudar o outro, e a gente também troca experiências, né? Coisas que a gente passa durante a sessão, respeitando o sigilo, né, do cliente, mas são situações específicas. Eu não preciso citar o nome do cliente, mas eu cito, em tal determinada sessão eu segui esse caminho, tive esse resultado, então pode ser que você passe por algo semelhante, e a gente faz essa ajuda mútua, a gente mantém o contato, isso é muito importante. Então, o terapeuta ele precisa soltar durante a sessão, ele precisa permitir que a sessão flua. Então, soltar durante a sessão é você dar as boas-vindas para o que vier. Você não tenta controlar o cliente, né? A pessoa que está ali, você não quer que ela resolva. Eu gosto muito de fazer analogia com, como todo mundo sabe soltar, com pilotar um avião. Todo mundo pode pilotar um avião. Você vai dizer, nossa, mas pilotar um avião parece tão complicado. É o que a gente pensa de soltar. Parece tão complicado soltar, né? A pessoa acha que tem que fazer isso, tem que estar sentado numa cadeira, tem que respirar, meditar. Você pode soltar quando está agora. Agora a gente pode estar soltando. Pode estar... E como? Permitindo, aceitando as coisas como elas são, aceitando as situações, aceitando que a live já está mais para o fim do que para o começo, por exemplo. Todo mundo consegue soltar a qualquer momento, né? A Beth colocou que a Regina é mestre soltar. A Regina realmente é muito boa no soltar. A Regina também pode ser um terapeuta. Eu fico o convite para a Regina no futuro. Ela é uma amiga querida que está aqui nos acompanhando agora. Então, qualquer um pode soltar. Qual que é a função do terapeuta? Qualquer um pode pilotar um avião. Só que o terapeuta é o piloto que vai te ensinar. A partir do momento que você adquire conhecimento e fica fera nisso, você vai poder pilotar o seu avião à vontade. Então, eu não vou fazer agora uma crítica às demais terapias. Eu considero todas válidas. Não vou criticar isso. Só vou dar um exemplo com relação ao soltar. O terapeuta do soltar, você é o cliente que, geralmente, pelo menos quando eu conduzo, que decide quantas sessões ele quer, se é uma só, ou se ele está apto ou não para seguir sozinho. Então, existem terapias que você fica assim, meio que refém, assim, amarrado. Então, você parece que para ganhar a alta da terapia, que o pessoal chama, é um trabalho que homérico, né? Você fica assim, eu passei fazendo 10 anos de terapia e daí o meu terapeuta me deu alta. No soltar não existe isso. É você que decide, é você que percebe até onde você consegue ir, até onde você consegue, o que você precisa ou não, a gente vai acompanhando e a pessoa vai dizer, não, agora eu já estou apto a pilotar esse avião, mas a qualquer momento você pode, não, me ajuda aqui porque parece que deu uma travada, e vai o terapeuta fazer o trabalho.
o terapeuta não precisa ter necessidade de manter, de amarrar ou de inventar. Não, você ainda não soltou. Ah, você soltou isso aqui, mas você viu como você está enrolado no teu casamento, no teu trabalho? Não. É a pessoa que tem isso. É uma coisa muito livre, é uma coisa muito aberta. A gente acompanha como terapeuta, tá junto, solta junto, caminha junto, e uma sessão de terapia do método Sedona é pura prática. Então, como a gente está conversando aqui, vai ter uma conversa também, mas é pura prática. Eu também te amo, viu, Beth? A Beth escreveu que ama a gente, um abraço. É pura prática, mas prática atrás de prática. Então, a gente vai praticar o que numa sessão de terapia? A gente vai praticar soltar com as 3 perguntas. Então, para quem não conhece o método, já vamos deixar uma palhinha rapidamente. Quais seriam essas 3 perguntas, que é o método de decisão, né? É tomar iniciativa, né? Decidir e permitir. Você se pergunta, eu posso soltar o que quer que seja? E parece assim que, uma pergunta que racionalmente você não vê lógica. Eu posso soltar? Eu soltaria quando? Você pergunta, primeiro, eu posso soltar. Segundo, eu soltaria. E a terceira, quando, né? Eu posso soltar, você pode responder sim ou não, mas é importante que a resposta seja uma resposta sincera. Se for não, é não. Porque a gente solta no não também, né? As pessoas pensam, então tem que dizer sim, só quando dizer sim é porque eu soltei. Não, você pode soltar no não também. Eu posso soltar? Sim ou não. Soltaria? Se eu pudesse, eu soltaria? Sim ou não. Quando? Esse quando pode ser agora, mas também pode ser nunca. Eu já peguei clientes que me disseram, no final da sessão, ótimo. O quando é só um convite para você começar a soltar nesse momento. E, na verdade, a vida nos convida a dançar a música no presente e a soltar aqui no presente. E como que eu posso soltar no presente? Primeiro, procurando estar aqui, se percebendo, né? Eu estou aqui agora, eu não estou onde a minha mente diz que eu estou no futuro, naquela preocupação, naquele negócio que eu preciso resolver, que eu não sei como que eu vou fazer, né? Que é a preocupação, que o Marcelo falou ali. Eu também não estou no passado, naquele trauma, naquela briga, naquela situação, né? Então, eu estou aqui. E eu estando aqui, eu vivo o que se apresenta. Então, se tiver na mesa macarrão e ovo, eu vou comer macarrão e ovo. Ah, mas eu preferia que fosse um feijão. Tudo bem, eu como macarrão e ovo, logo vou ter o feijão. E daí, essa cocriação é você ter a certeza, né? Eu gosto muito de fazer analogia, também, o Paulo também faz, com relação a você fazer um pedido pela internet, né? Você vai comprar um tênis pela internet, por exemplo, você escolhe o modelo e tal, você escolheu, que é a decisão, né? Você clica, seleciona. Você não vai ficar entrando em contato todo momento e eles não te dão um prazo, mas a gente não tem prazo, né? A gente quer controlar o prazo, então a gente quer você promovido até dezembro, né? E você fica preso nessa ideia, nesse controle do tempo. O tempo é de Deus. A gente não vai controlar o prazo é de Deus, então você só tem que ter a certeza de que você vai ser promovido. Você vai continuar trabalhando, fazendo a sua parte. Se for em dezembro, se for daqui a um minuto, se for, tanto faz. Se nunca for, tanto faz. Tá ótimo, eu já sei o que eu quero, eu já escolhi, eu já decidi, pronto. Eu solto e vou viver. E se você consegue viver, fazer o que você tem que fazer, já é uma forma de você perceber que você está soltando. Agora, as pessoas gostam muito de plantar a semente, né? E ficar olhando, será que nasceu um brotinho, vai nascer, não vai nascer e tal. É a mesma coisa que você pedir uma pizza por telefone também, né? Antigamente era comum pedir por telefone, né? Hoje em dia tem aplicativos aí que a gente pede toda hora. Mas pede por telefone e ainda você pede, eu quero uma pizza tal, tal, tal. Daqui a 5 minutos você liga de novo. Eu quero uma pizza tal, tal, tal. Não, mas você já pediu aqui. Ah, não, mas eu quero só lembrar que eu quero uma pizza tal, tal, tal. O cara da pizzaria vai se irritar, né? Vai se irritar. Você já viu no trânsito, quando você às vezes está com muita pressa e daí tem alguém andando mais devagar, as pessoas costumam buzinar. Existem pessoas que, no lado que está andando devagar, quando percebe que você está com a necessidade de ir mais rápido, daí que ele segura o carro, daí que ele vai devagar, parece para provocar, e às vezes é para provocar. E a vida tem muito disso, né? Quanto mais você tem pressa, e pressa é ego e tal, mais você quer, e tem que ser agora, eu preciso criar isso para hoje, eu preciso de dinheiro agora e tal, mais você afasta, mais você se distancia disso. Então, fazendo rapidamente um paralelo na minha jornada, eu trabalho, o meu tempo, nesse momento, a maior parte do tempo, eu sou como auditor. Eu trabalho das 8 às 18, praticamente, como auditor. E é engraçado, porque na auditoria a gente lida com controle. Aqui, na terapia, a gente orienta a soltar a necessidade de controle, mas a auditoria trabalha com controle interno. Então, você verifica se as áreas, se as pessoas estão adotando os controles, né, necessários, estão seguindo os normativos. E que é totalmente oposto nesse ponto de vista, né? Embora o controle do normativo seja um controle que é mais no sentido de segurança, né? Que não é bem o controle, necessidade de controlar. Mas é interessante porque o controle já estava na minha vida antes mesmo de eu começar a trabalhar e ensinar. Então, como terapeuta, eu ensino a pessoa a soltar o controle, como auditor, eu oriento a pessoa a ter controle. É muito interessante isso, é uma analogia muito interessante.
E eu também sou pai de gêmeos, do Heitor e da Laura, que me ocupa bastante tempo, eu gosto muito disso, né, de cuidar dos meus filhos, quero passar um tempo de qualidade com eles sempre que estou com eles. As pessoas têm assim a impressão, você que é mãe, e também vai ficar a dica pro pessoal que tem filhos, eu tenho que passar mais tempo com meu filho. Daí vem a pandemia, e todo mundo tem um tempão para passar com as crianças. Mas a questão não está em passar mais tempo. Para uma criança, o pai está presente ali porque ele quer tal ou não tá. Uma criança é importante, se você não consegue ideia, você ou qualquer pessoa, eu só tenho 15 minutos para passar com meu filho porque eu trabalho, porque eu tenho outras funções, porque eu tenho que for, esses 15 minutos de qualidade vão fazer diferença para a criança. Você não precisa passar o dia inteiro colado nele e 24 horas com ele, fazendo tudo com ele. Você passando 15 minutos, se você só tem 15, passa 15 bem passados, com qualidade. Se você só tem 5, com qualidade. Eu te garanto que tudo bem que a criança vai querer que você fique com ela mais tempo, mas se você passar 15 com qualidade, se você estiver brincando junto com ele, se você estiver ensinando junto com ele, se você estiver vivendo presente com o seu filho. Com presença, é o que eu ia dizer. Com presença, pouco importa se é 5, 10, 15, uma hora, 2 dias, umas férias, pouco importa. Pouco importa. E daí as pessoas carregam muito essa culpa, né? Ai, mas meu filho, eu tenho que trabalhar, mas eu queria, e agora ele vai crescer e daí eu não vou aproveitar. Você vai aproveitar aquilo que você pode. Se você pode 15, aproveite 15. Se você pode 10, aproveite 10, mas faça com presença, da melhor forma possível. E assim, a questão do reiki, só para mudar um pouco ali, eu nunca cheguei a trabalhar com o reiki, embora eu seja reikiano. Isso não é uma terapia que eu, digamos assim, faça parte do meu pacote. Obrigado, Beth. A Beth falou que meus filhos são lindos. Eles estão crescendo e a gente... É uma surpresa atrás da outra, né? Conforme eles crescem, eles vão trazendo cada história, é um aprendizado que a gente tem mútuo, né? Os pais têm muito para ensinar para os filhos, mas a gente acaba aprendendo muito com eles também, né? É uma forma de autoconhecimento dos seus filhos. Deus não faz nada por acaso, né? Ele coloca as pessoas certas para vocês. Então, a Deia tem o filho que era para ser o filho da Deia, com o que ela precisa para ensinar e aprender com ele, e eu tenho os meus filhos com o que eu preciso para ensinar e aprender com eles. É óbvio que vai ter coisas que a gente vai, como pais, a gente vai acabar querendo controlar os filhos, e a nossa missão é educar eles. Então, e vai perder o controle, como você falou também, e vai querer brigar com eles. É a nossa função como pai. A gente não é máquina. Se fosse uma máquina, se o filho fizesse tal coisa, não, a gente vai ter momentos que você vai realmente ficar chateado com a criança, que você vai meio que perder a paciência, mas você solta isso e deixa as coisas fluírem. Então, para te passar a bola, já que o nosso tempo já está praticamente finalizando, eu agradeço mais uma vez a oportunidade e gostaria de dizer que, assim, além disso, de auditor, além do terapeuta, eu também tenho uma coisa que totalmente diferente disso, que é uma coisa que eu já acompanhava quando eu estava em Brasília, um blog esportivo, que eu acompanho o futebol lá da minha cidade, né, o time da minha cidade, que é o Inter de Lages. Eu tenho um blog esportivo que eu também faço coberturas esportivas, faço comentários, gravo os vídeos. Então, na verdade, tem uma múltipla jornada aí, embora o meu blog seja algo mais como lazer, né? Mas também é uma atividade que eu faço, que acompanho. Mas assim, agora não comentei do blog, mas não estou lá. Daqui a pouco eu vou estar nas sessões de auditor. E esse é o convite que eu faço, né? Quando você tiver uma coisa, faça aquilo, dance aquela música com o ritmo que tiver. A gente tem que sair dessa reclamação, né? De estar sempre olhando o que não tem, né? De estar sempre focado no que... e daí a cocriação acaba virando uma faca de 2 gumes, porque você fica tão focado em querer cocriar, e daí você cocria e quer cocriar a próxima, e a próxima, e a próxima. Não, viva aqui. Quando vier aquilo que você quer, você vive. Quando vier aquilo que você quer, você aproveita, né? Mandar um abraço para a Regina aqui. Então, a gente só vive o presente. Por mais que você seja multitarefa, viva o que você tem agora, abrace o que você tem agora, e ao aceitar as coisas como elas são, e abraçar as coisas como elas são, sem uma necessidade de controlar, sem a necessidade... Só queria fazer um detalhe antes de passar, que eu lembrei agora, você falou da dança, né? Você com um amigo lá de Brasília, você demonstrou ali, na sua fala, uma necessidade de aprovação muito grande. Você queria fazer por quê? Porque você tinha necessidade de que o outro percebesse que você sabia dançar. Quando ele te deu um gatilho para você soltar a necessidade de aprovação, faça menos, tá tudo bem, você conseguiu dançar. E a necessidade de aprovação, então, a orientação que eu passo para as pessoas aqui, que estão acompanhando a gente, perceba que necessidade que está te movendo. É uma necessidade de aprovação ou de desaprovação? E aí que são as raízes. Por trás de tudo é isso. Por trás de qualquer coisa é isso. Eu quero ser promovido. Será que você quer ser promovido mesmo ou você quer ser reconhecido pelas pessoas, né? Não é uma aprovação que você quer?
É isso que você tem que olhar. Ah, eu quero que meu filho faça medicina. Será que você não quer controlar seu filho? Não é uma necessidade de controle? Às vezes ele pode ser um bom bailarino, mas um menino bailarino pode ser, por que não? Então você tem que pensar nesse aspecto, soltar essa necessidade de controle. E tem muita necessidade, sim. Times de futebol tem muito disso, né? A necessidade, eu sou do Grêmio, eu sou do Flamengo, eu sou do Corinthians. Então você tem aquela necessidade de pertencer, a necessidade de unidade, né? De fazer parte de um grupo. Então perceba se não é isso que você quer. Eu vou ser promovido porque meus amigos todos foram promovidos, então quero fazer parte desse grupo. Né? Ou uma necessidade de separação. Eu vou ser promovido porque eu vou ser o primeiro da minha turma a ser promovido, que é uma necessidade também de separação. E, por fim, tem a necessidade de segurança, né? Que é a necessidade que a gente tem de... Não, preciso passar no concurso público porque é um meio seguro de eu ter uma renda e tal. E é só assim que eu vou conseguir a renda. Necessidade de você ter aquela segurança, então eu preciso passar. Sempre que tiver a necessidade, sempre que você se ouvir que a sua mente trouxer, você precisa, você necessita, você quer, é o ego, e é aí que a gente trabalha no soltar. Obrigado pela oportunidade, viu, Déia? Eu sei que eu falo bastante também, além de ser multitarefa, e da minha parte seria isso. Se alguém tiver mais alguma coisa de pergunta, ou você quiser complementar, obrigado mesmo, viu? Não, eu te agradeço muito ter aceitado o convite, né? Ainda mais que eu tive que remarcar. Eu queria só finalizar dizendo que a gente só consegue levar uma pessoa até o lugar onde a gente já conquistou, onde a gente já chegou. E queria saber se você faz o trabalho como terapeuta online, como é que as pessoas podem te contatar? É pelo Instagram mesmo? Isso. Eu não tenho ainda nenhuma plataforma, nenhum site, é pelo Instagram mesmo, no direct mesmo do Instagram. Até faço convite para quem estiver acompanhando a live ou acompanhando a Déia, para seguir o Consciência Ativar, e da mesma forma, se tiver alguém aqui que está só me acompanhando e não acompanha a Déia, fica o convite para seguir também as postagens, o trabalho da Déia, que também é muito bonito, André. Então é pelo direct mesmo, as sessões têm uma duração em torno de 1 hora, a primeira sessão pode demorar um pouquinho mais, porque é um momento de conhecimento, onde a pessoa traz informação, e basicamente a gente vai trabalhar prática. Então, não é uma sessão teórica, não é uma sessão onde você fica só falando, eu te ouvindo, ou te fazendo perguntas para te instigar, não. Você vai praticar comigo, a gente vai praticar. É prática. A sessão do Método Sedona, basicamente, é prática, e quem tiver interesse em conhecer o trabalho, ou fazer uma sessão, nem que seja experimental, nem que seja uma só, basta entrar em contato comigo pelo direct, que a gente combina. Eu, como estou trabalhando das 8 às 18, nesse momento, né, as minhas sessões, elas estão mais limitadas ao horário. Das 8 às 18 eu trabalho, e depois eu tenho que ter um tempo com meus filhos, né? Então eu estou atendendo, geralmente, das 9 horas em diante. É um horário da noite, um pouco alternativo, um pouco diferente, mas é um horário que eu tenho disponível, e quem tiver interesse, ou às vezes até pode ser melhor para a pessoa, porque quem tem filhos, tem família, é um pouco corrido. Das 9 da noite em diante, de segunda a domingo, eu estou à disposição para auxiliar você a aprender a soltar. Só ensino, mas todo mundo pode soltar. E pode começar agora, sem terapeuta, né? Então tá, eu convido todo mundo que está aqui presente para unir palma das mãos na frente do peito. Encerramos mais uma live, agradecendo mentalmente a todos os grandes mestres que vieram antes de nós, agradecendo a oportunidade de praticarmos, de nos autoconhecermos, elevarmos nossos pensamentos, atingindo assim níveis mais elevados de consciência e transmitindo uma energia boa para todas as pessoas que estiveram assistindo, para nossos colegas, amigos, familiares, a todos aqueles que amamos ou alguém que a gente sabe que está precisando nesse momento. E, por fim, agradecendo a oportunidade de transformarmos nosso dia, nossa vida, nossa realidade, nosso corpo, mente, espírito e o mundo através dessas práticas. Levando a mão até a altura da testa, do coração, namaskar. Muito obrigada, Felipe. Um bom dia a todos. A live vai ficar gravada aqui no meu IGTV, para quem não conseguiu pegar toda, ou para quem quiser indicar para alguém que não pode assistir nesse horário. Certo? Tá certo. Obrigado mais uma vez, Déia. Obrigado a todos que puderam estar aqui nesse horário, e também a quem está assistindo depois e conseguiu chegar até o fim também da live. Muito obrigado. A nossa intenção é realmente ajudar e fazer com que cada um de nós tenha uma vida melhor. Lembrando que, abraço presente, né, Déia? Vive, dança essa dança, a música que for. Escolhe a dança que você quer, fala pro pessoal que tá tocando e espera chegar a dança. Não tenha pressa. Vai chegar a tua música.
É assim que a gente cocria. Certo. Então tá, beijão. Um bom dia para vocês. Bom dia.